Olha só, torcedor vascaíno, tem novidade quente rolando nos bastidores do Vasco da Gama e não é pouca coisa não. A próxima janela de transferências promete ser agitada lá em São Januário. A começar pela movimentação da diretoria para reforçar o elenco e lidar com possíveis saídas. Um dos nomes que mais chamam a atenção é o do zagueiro Luiz Gustavo, jovem talento revelado na base que está na mira de um clube dos Emirados Árabes. O Al-Shabaab apresentou uma proposta de aproximadamente 3 milhões de dólares, o que gira em torno de 14 a 15 milhões de reais na cotação atual. Valor considerado baixo por muitos que acompanham o desempenho do garoto, que mesmo ainda não sendo titular absoluto vem mostrando personalidade nas oportunidades que teve. Diante dessa possível venda, o clube já está se mexendo para repor a saída. Dois nomes estão sendo observados: Kaique do Almeran e Agustin Rogel, que pertence ao Hertha Berlim e estava emprestado ao Internacional. Ambos são zagueiros com experiência e passagens importantes. Kaique, por exemplo, surgiu no Santos e foi vendido por uma bolada para o futebol espanhol, enquanto Rogel já passou pelo futebol europeu e sul-americano. O nome do uruguaio ganha força principalmente porque seu contrato com o Inter se encerra agora e o Hertha não pretende utilizá-lo, abrindo espaço para uma nova negociação. Enquanto isso, o elenco cruzmaltino voltou aos treinos após 10 dias de férias. O último jogo foi contra o São Paulo lá no Morumbi, quando o Vasco venceu por 3-1. Desde então o grupo teve um merecido descanso e agora inicia uma nova preparação visando os próximos desafios da temporada. Inclusive, o próximo compromisso oficial do Vasco já tem data marcada, será no dia 15 de julho contra o Independiente del Valle pela repescagem da Copa Sul-Americana. O time equatoriano vem em ritmo forte, já que o campeonato local segue normalmente, então o Vasco corre contra o tempo para não chegar frio nesse confronto decisivo. Pensando nisso, o clube marcou um amistoso importante no dia 5 de julho, um sábado às 5 da tarde na Arena das Dunas em Natal. O adversário será o Montevideo Wanderers, terceiro colocado no grupo A do Campeonato Uruguaio. Os ingressos já estão à venda com valores acessíveis e meia entrada social garantida mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. A expectativa é de casa cheia, afinal a torcida vascaína é gigante e sempre faz bonito onde quer que o time jogue. A capacidade do estádio é de 31.375 pessoas, então é bom garantir logo o seu lugar nesse jogão amistoso que promete movimentar o torcedor potiguar. Além disso, mais um nome pode pintar como reforço de peso para o Vasco: Pedrinho. Sim, aquele meia habilidoso que surgiu com destaque no Corinthians foi vendido ao Benfica e depois passou pelo Shakhtar Donetsk e Atlético Mineiro. Ele tem contrato com o clube ucraniano até junho de 2029, mas o Vasco está sondando a possibilidade de um empréstimo até o fim deste ano. O salário do jogador gira em torno de 1.200.000 euros por ano e a proposta vascaína seria pagar R$800.000 mensais, com o restante sendo bancado pelo Shakhtar. E sabe quem pode ser a chave para esse acordo acontecer? O empresário Juliano Bertolucci, que representa tanto Pedrinho quanto o técnico Fernando Diniz. Com uma boa relação com a diretoria cruzmaltina, Bertolucci pode facilitar essa negociação, que colocaria em São Januário um meia versátil canhoto com um bom chute de fora da área e capacidade de atuar tanto como armador quanto mais avançado, quase como um segundo atacante. Pedrinho teve 33 partidas na última temporada, marcou um gol e deu uma assistência. Apesar de não ser titular absoluto no Shakhtar, segue valorizado pelo clube europeu, que vê potencial de revenda. Outra movimentação importante da diretoria é a renovação do contrato do goleiro Léo Jardim. As conversas com seu staff já aconteceram e caminham muito bem. O vínculo atual está perto do fim, mas ambas as partes demonstraram interesse na continuidade. Essa renovação pode também influenciar em outras negociações, como a possível chegada do volante Thiago Mendes. O jogador de 33 anos, que atualmente está no Al Rayyan do Catar, vai ficar livre no mercado e foi oferecido ao Vasco pelo empresário Paulo Pitombeiro, mesmo que representa Léo Jardim e o zagueiro João Vitor. A diretoria gostou da ideia e as tratativas estão em andamento. Thiago Mendes tem no currículo passagens por clubes como São Paulo, Lille e Lyon na França. É um volante moderno que pode jogar tanto como o primeiro quanto o segundo homem do meio-campo, desarma com eficiência e tem qualidade no passe. No entanto, uma preocupação paira no ar: a condição física do atleta. Na última temporada foram apenas 11 jogos disputados e um total de 176 dias afastado por lesões na coxa. O Vasco está atento e estuda todos os detalhes para não errar na escolha.
Enquanto isso, o clube já decidiu que não pretende vender Ryan, uma das joias da base, nesta janela. A ideia inicial era negociá-lo por no mínimo 90 milhões de reais, mas com a chegada de Fernando Diniz o jogador se tornou peça-chave e inegociável. Por outro lado, isso força o Vasco a buscar alternativas para equilibrar as contas e cumprir seu planejamento financeiro. A possível venda de Luiz Gustavo entra nesse contexto, assim como a negociação de jogadores que não fazem mais parte dos planos, como o zagueiro Lucas Oliveira, considerado peça negociável pela diretoria. Com todas essas movimentações, o torcedor vascaíno pode esperar um mês de julho intenso e cheio de emoções. A diretoria está ativa no mercado, tentando equilibrar reforços pontuais com a necessidade de fazer caixa. O torcedor, claro, acompanha tudo de perto, ansioso por boas notícias e esperando que o time volte com tudo na sequência da temporada. Fica a expectativa: será que Pedrinho vem, Luiz Gustavo vai sair, Thiago Mendes desembarca mesmo em São Januário? Tudo isso pode definir o rumo do Vasco em 2025. O torcedor vascaíno sabe como poucos o que é viver dias intensos. E não é diferente agora, em plena pausa do calendário por conta da Copa do Mundo de Clubes. Enquanto outros times descansam ou treinam em ritmo lento, o Vasco da Gama mergulha num turbilhão de decisões importantes, não só dentro de campo, mas principalmente fora dele. A movimentação nos bastidores é constante e revela uma diretoria que, apesar dos desafios, busca montar um elenco competitivo e com ambição para brigar por grandes objetivos no restante da temporada. A estratégia para essa janela de transferências está clara: buscar reforços pontuais que cheguem para brigar por posição e elevar o nível técnico do elenco, ao mesmo tempo em que se equilibra a balança financeira com eventuais vendas. Nesse cenário, alguns nomes chamam bastante atenção, como o próprio Thiago Mendes, que continua sendo tratado como uma prioridade. Com a proximidade do fim de contrato com o Al Ryan, o volante está cada vez mais acessível no mercado e, mesmo com o interesse de outros clubes brasileiros, o Vasco aposta no bom relacionamento com seu empresário para sair na frente. A exigência salarial do atleta ainda é um entrave, especialmente após ele ter pedido cerca de R$1 milhão mensais ao São Paulo. Mas internamente acredita-se que é possível chegar a um acordo mais em conta, até porque o jogador vê com bons olhos a chance de retornar ao futebol brasileiro e se sentir valorizado num projeto onde seria protagonista. Enquanto isso, o nome do meia Pedrinho continua ecoando com força em São Januário. O jogador de 27 anos agrada muito à comissão técnica, que vê nele um atleta capaz de dar mais criatividade ao meio-campo. Pedrinho é daquele tipo de jogador que pensa o jogo, que quebra linhas e que tem a capacidade de decidir partidas com um toque diferenciado. Mesmo atuando num futebol mais distante dos holofotes como o ucraniano, ele manteve uma regularidade interessante. 33 jogos numa temporada marcada por instabilidade no cenário europeu não é pouca coisa. A ideia da diretoria é trazê-lo por empréstimo de 6 meses, apostando no apoio do seu agente, que tem bom trânsito com a gestão atual. Caso venha mesmo, Pedrinho não chegaria como aposta, mas sim como uma peça-chave para dar mais poder ofensivo ao time de Diniz, que gosta de meias móveis técnicos e com leitura de jogo. Outra frente de atenção da diretoria envolve a renovação contratual de peças importantes. A do goleiro Léo Jardim, por exemplo, está encaminhada. Desde que chegou ao clube, o arqueiro se firmou como uma das lideranças do elenco e virou peça incontestável entre os titulares. A manutenção de jogadores com esse perfil é vista como fundamental para manter a espinha dorsal da equipe. Além disso, manter atletas como Léo Jardim também serve de trunfo para convencer outros reforços a embarcar no projeto vascaíno. Jogador nenhum gosta de chegar num ambiente instável e ver nomes consolidados renovando com o clube passa segurança. E falando em estabilidade, é importante entender o impacto que a manutenção do jovem Ryan tem nesse planejamento. Com apenas 18 anos, ele era visto como a principal venda do Vasco na metade do ano. O clube esperava faturar ao menos 90 milhões de reais com sua negociação. Só que a chegada de Fernando Diniz mudou completamente essa equação. Ryan virou peça central no esquema do treinador, que o vê como um dos pilares do time. Isso obrigou a diretoria a mudar a rota. Se Ryan não será vendido, será preciso encontrar outra fonte de receita. E aí entra Luiz Gustavo, que apesar de ser um jogador promissor, aparece como uma possível alternativa para gerar caixa sem desmontar a estrutura da equipe titular. A proposta do clube árabe por Luiz Gustavo pode até parecer pequena, mas é líquida e direta, e no momento em que o Vasco precisa fechar as contas, toda oportunidade é avaliada com lupa.
O clube trabalha com a possibilidade de aumentar essa oferta e, em paralelo, já busca reposição. O uruguaio Agustín Rogel, por exemplo, é um zagueiro experiente com passagens pela seleção do Uruguai e que conhece o futebol sul-americano. Já Kaique, embora mais jovem, tem vivência internacional e um perfil que agrada à comissão técnica. Nenhum dos dois viria como reserva, mas sim para brigar de igual para igual por uma vaga no time titular. E isso é bom porque aumenta o nível de competitividade interna. Mas não é só de nomes que se faz um time forte. O Vasco também aposta na preparação física e técnica para voltar com tudo após a pausa do calendário. O amistoso contra o Montevideo Wanderers marcado para o dia 5 de julho será um teste importante. Mais do que apenas colocar os jogadores para correr, esse duelo serve para observar alternativas táticas, testar novas formações e, claro, dar ritmo ao grupo antes do confronto decisivo contra o Independiente del Valle. O time equatoriano é forte, joga em altitude e está em plena atividade, o que exige do Vasco uma preparação quase cirúrgica para não ser surpreendido. Com o retorno das atividades no CT Moacir Barbosa, o foco está total na parte física e tática. São mais 3 semanas de preparação intensa com treinamentos em 2 períodos, trabalho de recondicionamento físico e observação detalhada de cada atleta. A ideia é afinar a equipe para que não haja queda de rendimento e principalmente para que os jogadores estejam prontos para encarar a maratona que vem pela frente. A temporada vai entrar na sua fase mais decisiva e, como sempre, quem estiver melhor preparado vai levar vantagem. A movimentação de bastidores segue a todo vapor. A expectativa é de que mais novidades apareçam nos próximos dias, seja em forma de contratação, seja com possíveis saídas. O torcedor vascaíno está atento e esperançoso, esperando que as promessas de reestruturação se transformem em resultados dentro de campo. Porque no fim das contas é isso que mais importa, ver o Vasco forte, competitivo e brigando por vitórias. E é isso que a diretoria, a comissão técnica e os próprios jogadores parecem estar buscando com todas as forças. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um novo burburinho que promete sacudir o cenário esportivo nacional. Segundo fontes próximas ao meio empresarial, um dos donos da JBS, gigante do setor alimentício, teria feito uma proposta bilionária para assumir o controle da SAF do Vasco da Gama. A informação, ainda sem confirmação oficial, começou a circular nos corredores da elite financeira e esportiva nos últimos dias e já desperta expectativas e apreensão entre torcedores e analistas do futebol. A suposta proposta envolveria cifras significativas, capazes de superar o atual aporte da 777 Partners, grupo americano que detém o controle majoritário da SAF vascaína. Os rumores indicam que a oferta teria como objetivo não apenas adquirir a posição dos investidores estrangeiros, mas também reestruturar profundamente o modelo de gestão do clube, com foco em tornar o Vasco uma potência regional no curto prazo. O nome mais citado nas especulações seria o de Wesley Batista, um dos irmãos à frente do império da JBS, cuja fortuna e influência no meio empresarial brasileiro são incontestáveis. Fontes próximas ao mercado afirmam que representantes ligados à JBS já estariam analisando os números da SAF vascaína, inclusive com auditorias preliminares sobre as finanças e a dívida do clube. A ideia seria iniciar uma negociação direta com a 777 Partners, que recentemente tem enfrentado questionamentos sobre sua capacidade de sustentar investimentos robustos no futebol brasileiro, especialmente após episódios polêmicos envolvendo seus outros ativos esportivos ao redor do mundo. Embora não haja declarações oficiais de nenhuma das partes até o momento, o simples rumor já movimentou os bastidores de São Januário e dividiu opiniões entre torcedores. De um lado, há quem veja com bons olhos a entrada de um grupo nacional bilionário, com maior proximidade cultural e possível comprometimento de longo prazo. De outro, há o receio de que uma troca brusca de controle gere instabilidade em um clube que ainda busca se reerguer após anos de crise esportiva e financeira. Por enquanto, o que existe é apenas o som abafado de uma proposta que, se confirmada, pode redesenhar os rumos do Vasco e, por tabela, do futebol brasileiro. Até lá, resta ao torcedor acompanhar os próximos capítulos dessa história, que promete movimentar ainda mais o já conturbado mercado da bola. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.